Bom dia, amigos e amigas, graça e paz. Mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui podendo compartilhar a palavra de Deus com vocês. Quem tiver acesso aí a uma Bíblia, um aplicativo, quiser acompanhar a leitura, nós faremos uma reflexão com base em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? É assim, e assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Essa passagem, ela ilustra mais um embate de Jesus com os religiosos do seu tempo. No caso aqui, os escribas e fariseus. Então, os escribas e fariseus, eles detinham uma posição de policiamento religioso em Israel. Porque o próprio Cristo falou: na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus. Então, eles são uma espécie de sucessores de Moisés, né? E tem essa prerrogativa de dar a direção religiosa e espiritual ao povo. Só que houve, de fato, um desvirtuamento da essência do que era a lei, do que era o conteúdo espiritual dos profetas e do que está escrito na Torá. Então as tradições, elas acabaram ganhando uma posição, não é, superior aos preceitos que realmente emanavam de Deus. E Jesus foi vítima também dessa distorção, não é, dos valores da palavra de Deus, porque eles eram olheiros, não é, da espiritualidade, e logo se escandalizaram pelo fato de Jesus Cristo, como nós vemos aqui, não lavar as mãos juntamente com seus discípulos antes de comer. Então descobriram um fato grave a respeito de Jesus Cristo. Nós agora pegamos Jesus Cristo. Agora nós vamos formar um dossiê contra ele, porque ele não lava as mãos com os discípulos antes de comer. E aí Jesus utiliza
esse fato, não é? Essa hipocrisia dos fariseus para trazer um holofote sobre pecados graves que eles cometiam, por situações que mereceriam uma atenção maior, mas que eram colocadas embaixo do tapete e eram mascaradas. E aí Jesus diz: vocês seguem a tradição dos anciãos, gastam e investem uma energia incomum nesse aspecto da exterioridade, né? na aparência das pessoas, né? em aspectos externos, né? dos costumes dos indivíduos, e esquecem a essência do preceito da lei, como, por exemplo, amar as pessoas que lhes são mais próximas, pai e mãe, por exemplo. E aí Jesus ele denuncia uma atitude horrorosa naquele tempo, que era, na verdade, avalizada pelos escribas e fariseus. Não era possível você consagrar o seu patrimônio, a sua vida, na verdade o seu dinheiro, né, os seus recursos, e aí quando os pais o procuravam, diziam e mostravam alguma necessidade material, você falava: não posso te ajudar, meu pai, não posso te ajudar, minha mãe, porque o Senhor sabe, tudo que eu tenho já é consagrado ao Senhor, já está no altar do Senhor e é corbã. Então existia essa oferta, né, e essa consagração do patrimônio a ponto de dispensar os filhos do dever de auxílio material aos pais. Então eles chegaram a esse ponto, não é? A essa decadência espiritual, mas ao mesmo tempo não faltava tempo e energia para verificar com uma lupa quem lava as mãos antes de comer. E nesse momento Jesus foi a bola da vez. Então ele traz essa luz sobre o problema mais grave do homem, que é o coração, não é? Essa ilustração que ele faz do lavar as mãos, não é? É apenas um exemplo dentre tantas incoerências que ele verificou na vida dos líderes do seu tempo, não é? O que não é muito diferente de hoje. Se você ler Mateus 23, que é uma grande denúncia contra a hipocrisia dos fariseus e dos saduceus, Jesus disse que eles eram aqueles que engolem, não é, um camelo e coam um mosquito. Então existe, na verdade, um esforço muito grande para se concentrar nos detalhes, enquanto as coisas mais importantes e essenciais, elas simplesmente são invisíveis, né, aos olhos dos religiosos. Isso me lembra muito, né, algumas situações que eu já vivi, talvez você, né, eu que comecei a visitar igrejas e comecei a me firmar em uma nos anos 90, ali meados dos anos 90, eu era adolescente ainda, e existia um modismo, né, que se estendeu também por algum tempo, da verificação, né, dos males, né, e da ação demoníaca embutida em desenhos animados, né, e também em capas de disco. Se pegava um espelho e colocava na capa do LP, né, na época, e aí supostamente apareceria ali a imagem, né, que se atribui ao diabo, não é? O chifre, o olho ali, é uma coisa realmente que beira o ridículo, mas na época eu não tinha recursos mesmo, né, de conhecimento da palavra, sabia que aquilo ali era uma coisa estranha, mas não tinha como impugnar, né, aquelas ideias tão absurdas. Mas o que se via naquela época era uma concentração de energia para tentar combater esse mal que está escondido e mascarado em algum lugar. E eu preciso, né, do apoio de pessoas que viram além de mim, para que a minha vida fique santa e o meu lar abençoado, porque aí eu vou identificar em que objetos estão esses males, né? Recentemente uma amiga nossa, né, estava com o celular vendo um vídeo, e aí tinha, que parecia ser um líder religioso, talvez um pastor, falando do poppet. O poppet, para quem não sabe, né, é uma cartela de borracha, até a minha menina tem aqui também, e geralmente elas são coloridas, né?
E aí tem umas bolinhas e a criança só vai apertando aquilo ali, vai apertando e depois aperta do outro lado e faz um barulhinho. Basicamente isso, uma brincadeira muito boba. Só que é o seguinte, a maioria, uma boa parte desses pop-its, né, eles têm as cores, né, na sequência da decomposição da luz branca, né, que é o arco-íris. Então, e aí ele associou ao que é um símbolo, né, do movimento LGBT. Então, por consequência, o objeto em casa é capaz de trazer maldição para a casa de quem o tem e desvirtuar as crianças. Né? É como se você, por exemplo, tivesse um martelo em casa e aí por isso você é comunista, porque na bandeira, né, da União Soviética tinha a foice e o martelo. Então havia muito, ainda existe hoje, né, essa ideia de que os objetos em si, as exterioridades, elas podem contaminar. E aí Jesus vai no caminho diretamente, né, inverso, dizendo que não é o que está fora que contamina, mas sim o que sai, porque o problema é do coração. Nós vemos, né, pessoas, crianças, né, que convivem e vivem em lares cujos pais não vivem de uma maneira coerente o Evangelho. Né? Às vezes os pais eles são irreconhecíveis na igreja, porque o tamanho, o fervor espiritual, tamanho, né, a devoção diante de Deus, né, e em casa eles se engalfinham, né, em casa eles puxam o pino da granada, né, e o filho precisa ouvir e presenciar aqueles abalos sísmicos, né, no seu lar. Né? Às vezes o pai ele não é alguém que cumpre a sua palavra, né? E as crianças rapidamente captam, né, essa atmosfera, né, de incoerência e de pecado na casa dos pais. Né? Consegue ver que a mãe não respeita o pai como a palavra de Deus determina, o pai não ama a esposa, né, e não cuida e não guarda. Né? Começa a verificar também dívidas em casa que às vezes não são pagas, um descontrole total. Né? E ao mesmo tempo que se leva a criança para a igreja, ela também não observa práticas, né, no próprio lado de oração, de leitura da palavra. Né? Não vê o pai e a mãe com uma Bíblia lendo, nunca viu o pai ou a mãe ajoelhados, orando. Né? E aí fica, qual é o meu pai, qual é a minha mãe? Esses daqui ou os que estão na igreja? Né? Então são duas pessoas, dois casais distintos. Né? E isso cria muita confusão na mente das crianças e, por consequência, claro que os nossos filhos são indivíduos dotados de consciência, de razão e de individualidade, né? Mas também por isso, né, isso também é uma razão para que eles desistam de ir para a igreja, de seguir, né, nos ensinamentos que eles recebem apenas no campo teórico e não prático que está em casa. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque aí depois, né, que nós vemos que a nossa descendência talvez não esteja trilhando o caminho certo, aí a culpa é do Poppet, né? A culpa é do Pica-Pau. Falava muito do Pica-Pau na minha época, né? O desenho do Pica-Pau, do He-Man, isso nos anos 90, né? Que aí está trazendo maldição. Então o que acontece? Você tem, e não que não exista muitas vezes, né, esses males, às vezes mascarados em muitas coisas, porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Só que o que Jesus Cristo quis trazer, não é o que Jesus Cristo quis trazer como enfoque naquele momento, era: vocês estão coando o mosquito, engolindo o camelo. No lugar de fazer realmente uma depuração, né, na vida de vocês, né, fazer, na verdade, um limpa geral nas coisas que são explícitas, nos males que são gritantes, que estão diante de vocês, vocês vão se preocupar com a lavagem de mãos, vocês vão coar o mosquito. E a religiosidade, ela basicamente, acaba conduzindo as pessoas à observação dos detalhes.
E o que passa em branco e o que fica sem nenhuma atenção devida é exatamente aquela usina do pecado, que é o coração humano. Porque do coração é que saem os maus desígnios, a cobiça, a inveja, a malícia, as imoralidades, a ambição, a loucura, a insensatez, os homicídios, a mentira. Então tudo isso vem do coração humano, mas graças a Deus que nós temos um antídoto para isso. Lá em Ezequiel capítulo 37, está escrito que ele tem como plano nos dar um novo coração, um novo espírito e colocar dentro de nós o Espírito Santo, o seu Espírito, porque só assim nós podemos seguir nos seus estatutos. É condição indispensável de seguir no caminho de Jesus, nos estatutos do Senhor, receber o novo coração. Então, nós concluímos que a religião, e aí é importante entender o desvirtuamento da religião. Eu costumo dizer, se chegar um pesquisador do IBGE na sua casa e perguntar qual é a sua religião, e aí que vamos dizer, não tenho religião não, a minha religião é Jesus. É claro que o aspecto religioso é secundário, mas responda ao funcionário do Estado brasileiro. Qual é? Se você frequenta uma igreja evangélica com frequência, se você participa de uma comunidade de fé, se tiver a opção lá no quadrinho evangélico, você vai mudar e vai dizer que não há problema nisso. A questão é entender que essas exterioridades, que o simples costume e adesão a um programa denominacional por si só vai me fazer santificado. O que eu preciso é Jesus na minha vida para fazer esse transplante de coração. Porque, como disse Jeremias, o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Por isso que Jesus ele vem resolver o problema atingindo a raiz do homem. O homem precisa ser reconstruído, refeito pelas mãos do Senhor. Não à toa Paulo fala, estou crucificado com Cristo. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu tenho no corpo, eu vivo agora pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Então, quando nós entendemos que o velho homem precisa morrer com Cristo para que algo novo surja, essa velha vida ela é demolida e o Senhor constrói algo novo a partir do zero. É o que nós cremos. Porque se o Senhor não refizer a mera reforma, ajustes pontuais não vão nos trazer a regeneração que é essencial para que possamos entrar no reino de Deus. Então, o que nós optamos? Coar o mosquito ou verificar que o camelo é que está nos engasgando? O que vamos fazer? Vamos nos preocupar com a maquiagem, com o detalhe ou com as questões mais essenciais que estão sendo esquecidas, que estão sendo colocadas de lado, para as quais nós fazemos uma cortina de fumaça, verificando as miudezas da vida, porque nisso consiste a religiosidade, é você trocar o essencial pelo secundário, pelo menos importante, e o que acaba apenas servindo para entreter os evangélicos e os crentes, E não é isso que nós queremos uma vida nova, nós queremos que os males sejam arrancados pela raiz, Que legado nós vamos deixar para as pessoas, Não é o Pica-Pau que está conduzindo esse passarinho maroto dos desenhos animados, é o que em particular gosto e acho engraçado, que está conduzindo as pessoas para fora da presença de Deus. Antes de tudo, os maus exemplos, a incoerência, enfim, o coração humano que traz maldição para si mesmo, para aquele que pratica e anda fora do caminho do Senhor, mas também infelizmente, o pecado ele também tem um efeito expansivo, de atingir as pessoas e influenciar negativamente, principalmente as pessoas da nossa casa. Precisamos tomar uma posição que guarde coerência com a palavra de Deus, porque esse foi o ensino de Jesus Cristo. A lavagem de mãos não resolve, porque o que contamina o homem é sim o que sai.
e não o que entra. E o mais maravilhoso dessa passagem é que o evangelista ele acaba chegando a uma conclusão libertadora. Quando Jesus fala, não é o que entra no homem que o contamina, mas sim o que sai, a conclusão dele, como nós lemos, e assim Jesus considerou puros todos os alimentos. E Paulo vai confirmar isso na epístola de Timóteo, quando ele fala que tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, tudo é aceitável. Paulo está falando dos alimentos. Porque pela oração e pela palavra de Deus são santificados. Então Jesus, mais uma vez ensina, e Paulo capta esse ensino no sentido de que não é o que contamina, não é o que entra que contamina o homem, mas sim o que sai. Evidentemente até um pouco ridículo explicar isso, mas vai que, Jesus Cristo ele não é contra a higiene, evidentemente. Então, não há nenhum estímulo a que alguém coma coxinha de rodoviária. Não é um alimento bom. A salmonela, ela existe. Então, toma cuidado. Mas nós não podemos entender que essas questões alimentares ou quaisquer outras que sejam meramente exteriores, elas tenham um efeito espiritual que muitos estão atribuindo. Porque o mais importante é ter uma nova vida em Cristo. O mais importante é ser nova criatura, como Paulo fala. Nova criatura. Nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão é alguma coisa, mas sim o ser nova criatura. E Paulo diz isso porque na sua época havia ainda uma rivalidade, entre os que eram gentios e eram convertidos e aqueles que eram judeus, e se tornaram cristãos. E os circuncisos, os judeus, queriam fazer isso, fazer um mix entre a lei e a graça e falar, olha, nós aceitamos Jesus Cristo, agora existe uma batelada aqui de leis que Moisés deixou, que está no Pentateuco e que precisam ser observadas, senão ninguém entra no reino de Deus. E os gentios falaram, e agora, o que a gente faz? E aí Paulo vem com aquela carta maravilhosa, a carta aos Gálatas, explicando que ou você fica com o pé na graça ou você fica com o pé na lei. Não dá para fazer essa diplomacia e essa conciliação entre as duas coisas. Porque quando se fica na lei, você acaba caindo da graça que Paulo fala. Porque Paulo, ele é alguém que realmente compreendendo a essência do Evangelho, sabendo que se o coração humano não mudar, o que vai acontecer comigo e com você é fazer com que a religião se torne mera distração. Nós acabamos ganhando uma confiança de que algumas práticas, algumas rotinas, uma agenda que os líderes religiosos vão me dar já são suficientes para me tornar santo e de alguma forma me melhorar. O homem não precisa ser melhorado. O homem precisa ser demolido e reconstruído por Deus. O que nós precisamos é um novo coração, é uma nova vida. O corpo do pecado precisa ser destruído para que não sirvamos ao pecado como escravos, como está escrito em Romanos capítulo 6. Então o que o Senhor projeta para mim e para você é algo que vai além do lavar de mãos. É uma espiritualidade que não se conforma com essa ideia de que se você conter as contaminações, se houver uma contenção das contaminações externas, está tudo bem. Não está tudo bem nada. Se o coração não mudar, se não houver uma conversão de fato e de verdade, na verdade estaremos apenas distraídos com uma agenda religiosa, e infelizmente não herdaremos o reino de Deus. Mas o Senhor tem mais para você, mas o Senhor tem mais para mim, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele nos dá um novo coração, Ele nos dá a mente de Cristo e Ele nos deu todo o necessário para a vida e a piedade, como está escrito em 1 Pedro. As bênçãos espirituais já estão colocadas diante de nós. O que nós temos que fazer é nos cercar de certos cuidados para que não
para que os detalhes, né, para que a religiosidade ela não acabe tomando, né, a nossa atenção, e aí estaremos preocupados muito mais com o mosquito do que com o camelo. Isso vai trazer um prejuízo espiritual tremendo e nós não queremos isso para a nossa vida, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a compreensão dessas verdades mais profundas do Evangelho do Senhor, em nome de Jesus Cristo.